em Mateus, capítulo 25, versículo de 31 a 32, diz: Quando o Filho do Homem vier na sua glória, com todos os anjos, ele se assentará no seu glorioso trono. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Hoje a gente vai ler a partir desse versículo e o título do nosso texto é Refletir o Amor de Deus. E antes da gente começar a leitura, a gente vai orar. Então você pode fechar seus olhos, respira fundo. Pode respirar e expirar mais uma vez. Liberar toda a tensão. Se preparar para esse momento, né? Que é o momento mais especial do nosso dia. Esse momento de intimidade. E pedir, né? Para que o Senhor esteja presente. Para que a gente possa nos conectar com Ele. Senhor, muito obrigada por este dia. Obrigada, Pai, por ter a possibilidade de estarmos aqui nessa quinta-feira, reunidas em comunidade, lendo a Tua Palavra, né? Hoje a gente está lendo uma parte da profecia de Jesus sobre o juízo final, né? O momento em que Ele voltará como Rei e Juiz. Então, que o Senhor possa nos guiar, né? Para que a gente possa entender a palavra, obedecer, amar, servir. Que o Senhor possa tocar o nosso coração, que a gente grave todo esse ensinamento na nossa mente e que a gente consiga transbordar, né? Todo esse conhecimento para as pessoas à nossa volta, né? E cada dia mais trazer mais pessoas para perto de Ti, porque sabemos que contigo temos paz, né? Mesmo em meio aos desafios, contigo nós conseguimos refletir o Teu amor, né? Que a gente possa cada dia mais viver refletindo a Tua imagem, Pai. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Em Mateus, capítulo 25, versículos 31 e 32, encontramos uma imagem poderosa do retorno de Jesus. Ele virá em glória com todos os anjos, sentado em seu trono, e separará as pessoas como um pastor separa as ovelhas das cabras. Há um evento futuro, ela nos chama a examinar nossa vida hoje. Essa cena não se refere apenas a um evento futuro, ela nos chama a examinar nossa vida hoje. A imagem do pastor é significativa. Nos tempos bíblicos, as ovelhas e as cabras costumavam pastar juntas, mas tinham naturezas diferentes. As ovelhas seguiam a voz do pastor, confiando e dependendo dele. As cabras, no entanto, eram mais independentes. Jesus, ele usa essa imagem para nos lembrar de que não basta parecermos bons por fora. O que importa é se estamos seguindo ele em nossos corações. Olha esse ensinamento, né? As ovelhas seguiam a voz do pastor, confiando e dependendo dele. A cabra, no entanto, eram mais independentes e elas costumavam pastar juntas. Então, o que importa, né, não é parecer bom por fora, o que importa é o que está nos nossos corações. Como Jesus nos chama para refletir seu amor, devemos nos perguntar: estamos vivendo como suas ovelhas, obedientes à sua voz e demonstrando amor aos outros como ele demonstrou a nós? Servir aos outros, especialmente aos necessitados, é uma maneira de seguir e honrar a Jesus. Nossas ações para com o menor deles são, em última análise, atos de serviço ao próprio Jesus. Então, quando a gente
faz algo pelo nosso irmão, pelas pessoas próximas, ajuda os necessitados, é a mesma coisa que a gente estiver ajudando o próprio Jesus, né? E como que a gente pode demonstrar amor aos outros hoje, especialmente aos necessitados? A gente pode simplesmente estar presente para ouvir e cuidar deles. A gente pode doar generosamente com as dádivas que Deus nos deu, né? E o doar pode ser financeiramente, pode ser com o seu tempo, pode ser com uma palavra, com um olhar, né? Simplesmente de honrar a vida da pessoa que está ali, está 100% presente com ela naquele momento. Podemos colocar nossas habilidades a serviço de alguém, às vezes se você tem um dom, é uma característica, usar isso para poder servir. Deus, obrigada, Pai, obrigada por enviar seu Filho para ser nosso bom pastor. Nos ajude a ouvir a voz dele e a segui-lo fielmente. Que a nossa vida seja um reflexo do teu amor e misericórdia, e especialmente aqueles em necessidade. Que o Senhor possa nos guiar hoje para servir aos outros como quem serve a Ti. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. E agora a gente vai para a nossa oração guiada, para agradecer a Deus por essa palavra, para ter uma conversa sincera com Ele. E agora é hora da gente se conectar, entregar o nosso coração, às vezes expor a nossa vulnerabilidade. Em Salmos, capítulo 29, versículo de 10 a 11, diz: O Senhor está entronizado sobre o dilúvio. O Senhor é o Rei entronizado para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa o seu povo com a paz. Né? Aqui é como se ele estivesse falando, né? O Senhor preside sobre as águas, o Senhor reina como rei para sempre, né? O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa o seu povo, né? Presidir sobre as águas na Bíblia, águas, muitas vezes representa o caos, representa nossos desafios, momentos de crise. E aqui em Salmos, capítulo 29, versículo 10 e 11, Davi está dizendo que Deus, Ele é soberano até sobre os tempos mais turbulentos, né? Rei como rei para sempre. Ele reforça que Deus, Ele está no controle eterno, não importa o que aconteça no mundo, né? Mesmo quando tudo parece fora do controle, Deus está entronizado, reinando soberanamente. Ele não perde o governo, né? E ele termina: o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa o seu povo com a paz. Então, ali na segunda parte do versículo, né? O que significa essa força, né? Deus, Ele nos fortalece, mesmo no meio das dificuldades. E essa força aqui não é apenas uma força física, mas uma força espiritual, emocional. Eu não sei se você já passou por um momento, às vezes você que às vezes é mãe ou já teve que cuidar de alguém, dos seus pais ou irmãos, e às vezes você também estava doente. Mas Deus te deu força para aquele momento, né? Você cuidar do outro. Aí depois que passou tudo isso, parece que aí a gente vai sentir, né? A gente vai ficar ruim. Mas Deus, Ele nos fortalece fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, né? E Ele também nos abençoa com a paz dele. Então, depois da tempestade, Ele nos dá paz. Então, não é que a gente não vai ter problemas, mas a presença de Deus em meio aos problemas, nos traz paz, né? Quantas vezes você já deve ter passado por desafios e depois ter pensado: meu Deus, como eu passei por tudo isso? Então, agradecer. Agora é o momento da gente agradecer, porque quando a gente se sente fraca, em conflito, em meio aos desafios, Deus promete força e paz, não vinda de circunstâncias, mas do coração dele
para o nosso. Deus reina sobre o caos. Ele nos sustenta com força e com paz. Então agora eu vou ficar em silêncio, para que a gente possa agradecer a esse Deus que nos ama, que cuida, que nos dá força, que nos dá a paz dele. Vamos fazer isso, agradecer, dar honras e glória a ele agora. Obrigada, Senhor. Obrigada por este momento, por ter a possibilidade de hoje ter aberto os olhos, poder ler a Tua Palavra, estar em contato com outras pessoas que também buscam mais de Ti, Pai. É um privilégio, né? Poder estar aqui agora. Queremos também, Pai querido, Te pedir perdão pelos nossos pecados, pelos nossos erros, pensamentos, ações, Pai. Que a gente possa, né, ter consciência de coisas que a gente faz que não Te agrada, às vezes da nossa vaidade, ego, comparação, falta de humildade, soberba, julgamento a respeito do outro. Toque o nosso coração, nos perdoe, que a gente possa ser mais parecido contigo, Senhor, a cada dia, Pai. Que a gente possa também perdoar todos aqueles que nos magoaram, nos ofenderam. Que o Senhor nos proteja de todo o mal, nos livre de todas as tentações, Pai querido. Em nome de Jesus, amém. Em Filipenses capítulo 2, versículo 13 diz: Pois é Deus quem produz em vocês tanto querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Deus, ele não só nos dá o desejo de fazer o que é certo, mas ele também nos capacita a realizar. E toda vez que eu penso que algo é muito difícil, que eu não sei, eu penso que não é sobre você, Camila. É Deus que está te usando. Então, se ele te direcionar para um curso, se ele te direcionar para um lugar, ele está te capacitando. Se ele te direcionar para uma leitura, porque ele não dá o desejo no nosso coração de fazer algo se ele não vai nos capacitar para isso, né? Pois é Deus quem produz em nós. A gente não tá sozinha. Deus age por dentro, no coração, nos pensamentos, na nossa vontade. Tanto querer quanto realizar. Ele planta em nós o desejo de obedecer, mas ele também nos dá força e meios para fazer isso, né? De acordo com a boa vontade dele. Tudo isso acontece porque ele é bom e deseja o melhor para nós, né? Então, quando no seu coração, né, você sentir vontade de fazer o bem, de mudar algo, né, buscar mais a Deus, não é só o nosso esforço, é Ele nos impulsionando e nos capacitando. A gente não precisa carregar tudo sozinha, né? A gente não precisa ter tudo sob controle. Deus, ele está operando dentro de cada uma de nós. Ele nos guia, ele nos dá força para agir. Então, como que a gente pode, né, ser parceira de Deus hoje? No que ele está fazendo dentro de nós? E agora a gente pode orar, né, a respeito de buscar qual que é a vontade dele para nós. E depois disso, a gente vai orar pelos outros e depois a gente vai entregar as nossas preocupações a ele. Então eu vou ficar em silêncio um minutinho para que você pergunte para ele, né? Como a gente pode ser usada por ele, né? Como que ele pode
nos usar para poder cumprir, né, o propósito dele na nossa vida. Eu vou ficar em silêncio e você pode fazer isso agora. Peça a Deus que Ele lhe revele algo que você pode fazer hoje para refletir a vontade dEle. Como é bom, né, entregar nossa vida a Deus, saber que se a gente está alinhada com a vontade dEle, Ele nos dá a paz dEle, mesmo em meio às tribulações. Pai querido, nós também queremos orar pelo outro, orar intercedendo pela vida, né, das pessoas, profetizando palavras de bênção. Eu vou ficar em silêncio e você pode agora orar pelos outros, orar para que eles possam também entregar a vida deles a Jesus e ter essa comunhão, né, diariamente. Pode fazer isso agora. Obrigada, Senhor. E agora a gente vai orar por nós. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 1 diz: Ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos. Às vezes pode estar demorando para chegar algo que você busca, né? Você às vezes está preocupada, com medo, ansiosa, né? Mas a fé é isso, é confiar naquilo que a gente espera, mas que a gente não consegue ainda ver, né? Eu vou ficar em silêncio para que você possa conversar com o Senhor agora, entregando a Ele as suas preocupações, suas ansiedades, seu medo, seus sonhos. Pode fazer isso agora. Obrigada, Pai. Obrigada por poder conversar contigo sobre os nossos medos, nossas angústias, né? Ao encerrar esse momento de comunhão, nós queremos te agradecer, Pai, pela tua presença, pelo teu amor. Queremos entregar a ti este novo dia que se inicia, pedindo que o Senhor guie cada passo do nosso dia, que o Senhor nos dê sabedoria, discernimento, coragem para enfrentar os desafios que virão. Eu declaro que hoje o nosso dia será abençoado,
cheio de oportunidades, repleto da tua paz. Escolhemos, Pai, confiar em Ti, sabendo que o Senhor está no controle de tudo e que o Senhor tem planos muito maiores e melhores para a nossa vida, Pai. E a gente vai afirmar: eu sou fortalecida pelo Senhor e ando com confiança no propósito que Deus tem para mim. Pai, que a Tua luz brilhe em nossa vida, para que a gente possa ser reflexo do Teu amor, que a gente consiga servir os outros, assim como o Senhor serviu. Renova a nossa mente, fortalece nosso coração e sustenta-nos com a Tua graça, Pai. Que a Tua presença esteja conosco em cada decisão, em cada momento, e que o Teu agir sobrenatural traga transformação e paz. Confiamos em Ti e Te agradecemos antecipadamente por tudo que o Senhor farás. Que hoje o nosso dia seja para Tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Fiquem com Deus, uma ótima quinta-feira e nos vemos amanhã.